Olá, meus queridos alunos, professor Luiz mais uma vez aqui com vocês para uma aulinha de geografia, sexto ano, vamos lá, percurso 18 do livro didático, folha 138 a 145, e nós vamos falar sobre os agentes externos e internos do relevo. O que são esses agentes, né? Na verdade, eles são agentes modificadores. Nós vamos falar sobre eles então nesta aula. Muito bem, gente. Então, esses agentes, quem que são esses agentes? Esses agentes são aqueles que agem sobre o terreno, né? Na verdade, eles são os responsáveis pelo modelo, pela modelação do terreno do planeta, certo? São eles que dão forma e moldam o relevo por meio dos agentes erosivos na superfície terrestre, tá? Ao longo do tempo vão modelando a Terra e podem ser de origem interna, ou seja, dentro, ou externa, né? Fora da Terra, né? Nós vamos então falar sobre esses tipos de agentes. Então, quando a gente fala em agente modelador de origem interna, nós estamos falando embaixo da Terra, né? Dentro da Terra, dentro da crosta terrestre, né, gente? Então, esses agentes internos, eles influenciam a superfície e vão também modificar o relevo. E são eles o chamado tectonismo, nós vamos falar dele mais adiante, tá? Que é responsável pela formação das montanhas, o vulcanismo, certo? E os terremotos, tá? São os principais agentes, certo? Olhem a figura aí ao lado, né? Ao lado não, acima. Beleza, gente? Mas também acima da Terra, né? Na parte externa, certo? Existem agentes que vão modificar, então vão modelar o planeta, né? O relevo, certo? É o caso, por exemplo, dos rios, enxurradas, a ação dos oceanos, as marés, os ventos, as geleiras e os próprios seres vivos, né? Incluindo o homem, tá? O homem também modifica, é um agente modificador de origem externa, tá? Então vai dar aí origem às serras, às cordilheiras, às montanhas, às depressões, os planaltos, as planícies, as colinas e assim por diante. Eles também vão influenciar e vão servir como agentes modeladores da origem externa da Terra. Bom, gente, então quando esses agentes externos eles agem, ou seja, eles entram em ação, né? Nós damos o nome de interperismo. O que seria esse interperismo? É a modificação das rochas, né? São essas formas que vão então modificar. São conjuntos de processos mecânicos, químicos ou biológicos, né? Que provocam então a degradação e a decomposição das rochas, né, agindo na formação do solo. Ora, então são esses conjuntos mecânicos, né, que podem ser, podem ser processos mecânicos ou físicos, químicos ou biológicos, tá? Mecânicos ou físico é a movimentação de dilatação e contração da Terra, né, gente? Então, principalmente conforme a temperatura, né, nós temos movimento que vai dilatar as rochas ou vai contrair as rochas, e isso vai dar então origem à formação do solo. Nós também temos elementos químicos, como por exemplo a água, tá? Ela vai ajudar a decompor os minerais do solo, certo? E também temos agentes biológicos, né? Esses processos biológicos, por exemplo, os animais, os vegetais, né, as vegetações com suas raízes, né, elas vão então acabar desgastando essas rochas, né,
e vão modificar o solo, certo, gente? Então são esses os processos de intemperismo, tá? Que vão então dar origem à formação do nosso solo. Um dos principais agentes modificadores externos, né, são as águas correntes, tá? Parte das águas que vêm para a superfície da Terra vão dar origem então às chamadas enxurradas e torrentes, que vão acabar abastecendo os rios, tá? Os rios são cursos d'água que percorrem a superfície terrestre. Nós já vimos isso. E justamente nesse percurso eles vão modificar a paisagem por onde eles passam. Beleza, gente? E esse percurso dos rios nós podemos então chamar de ação dos rios no relevo, né? Então, no curso, na parte superior, onde ele nasce, né? Vai se dar causa à erosão vertical muito intensa. Por que muito intensa? Porque normalmente ele nasce no alto, né? Então ele vai vir lá do alto, muitas vezes de uma montanha, e devido à altitude, à própria gravidade, né, dessa água escorrendo, ela vai aprofundar vales dos rios, né, vai dar formação aos chamados vales dos rios, tá? Já no curso médio, né, quando entre a foz e a nascente do rio, certo? Nós temos o transporte dos detritos, né? E erosão já é um pouco menor, tá? E já no curso inferior, ou seja, lá na foz onde ele vai desaguar, né? As águas estão quase ou ao nível do mar, ou do lago ou do rio que ele vai desaguar, né? Normalmente um lago maior ou um rio maior, né? E dali ele passa então a depositar todos aqueles fragmentos, todo aquele material que ele traz, né, os sedimentos que ele traz nas suas águas, então ele começa a depositar por ali, tá? E eles então vão ser causas, né, eles vão ser agentes construtores de relevo e formação principalmente de planícies, né, lugares planos, beleza, gente? E aí nós temos a chamada formação dos deltas, né? Em alguns casos, não são todos os casos, né? Os sedimentos eles vão depositando nas foz e se espalhando, tá? E vão dando origem a pequenas elevações que vão fazer, né, com que o canal, né, o rio, ele se divida em vários canais antes de chegar na água, né, no mar, ou chegar, por exemplo, num outro rio maior, certo? Sua forma lembra sempre um delta, né? Por isso o nome delta. O que é o delta? É um triângulo, né? Dependendo das condições exclusivas da foz, né? Pouca profundidade, inexistência de fortes correntes marítimas que não vão levar esses sedimentos embora, né? Grande quantidade de sedimentos ou detritos que foram transportados pelos rios, então eles vão ficar se alojando ali, certo? Nós temos aí vários deltas famosos, né? Como por exemplo o delta do Rio Nilo, que é a foto aí que a gente está utilizando como exemplo, mas existem outros deltas também. Então o Rio Nilo, que é um rio muito grande, ele tem um canal, é o maior rio do planeta, né? Quando ele vai desaguar no mar Mediterrâneo, né? Então ele forma um delta, né? Ele se ramifica em vários canais, certo? Antes de chegar no mar, né? Antes de chegar no mar Mediterrâneo. Beleza, gente? Nós também temos os chamados meandros, tá, gente? O que são esses meandros? Ora, o rio ele vai andando, né? Ele vai fazendo esses percursos nessas planícies, tá? E ele vai modificando também o terreno. Vamos vendo aí nas fotos, né? O rio ele vai modificando, ele vai mudando o seu leito,
certo? Vão formando, vão fechando. A água sempre vai escolher o caminho mais fácil, né? Aí o momento em que a água consegue romper uma barreira, acaba formando uns lagos em forma de meia-lua, né? Nós estamos vendo ali na foto lagos sendo formados em meia-lua. Isso são chamados então de meandros, né? Então nós vimos que a água ela é capaz de destruir e realizar um novo rio, né? E vai formando devido à ação erosiva e vai então reduzindo as águas que estão ali, tá, gente? Então olha lá, olhem bem a figurinha, a gente já tem uma ideia do que são os meandros. E os oceanos e os mares, eles também, né, as águas oceânicas, né, elas também são agentes modificadores externos, tá? A ação constante por causa justamente que eles destroem e constroem o relevo, tá, gente? Vão formando baías, enseadas, tombolos, né? Praias, certo? A erosão marítima ou abrasão, né, vai dar causa às chamadas falésias, com seus paredões, né, muito altos, abruptos, em contato com o mar, com a água do mar, né? Já a ação construtiva, né, que a gente pode falar, então ela vai acumulando esse material e vai dando origem às praias, às restingas, os tombolos. O que são esses tombolos? São aquelas faixas de areia que vão ligar muitas ilhas ao continente, tá, gente? Então vão criar pequenas penínsulas, certo? São faixinhas de areia. É muito legal, são lugares muito bonitos de se visitar, beleza, gente? Bom, e a gente já falou então sobre os agentes externos e vamos voltar sobre eles, os agentes modeladores internos, né? Então, existem fenômenos que se originam no interior da Terra, né? O chamado vulcanismo, os terremotos, o tectonismo, né, gente? Então vamos falar aí sobre eles, né? A formação interna da Terra, né? A crosta terrestre, a camada sólida da Terra, nós temos então. Nós temos o manto, que é uma camada pastosa, ou seja, o magma, né? O famoso magma, e o núcleo. O núcleo ele se divide em núcleo externo e núcleo interno, né? Vamos prestando bem atenção aí nas folhas 144 e 145 do nosso livro didático, certo? Lembrando que o vulcanismo a gente já tem uma noção, né? Quando o magma é expelido, né? Vem então para a superfície. Os terremotos nós sabemos já, né? Já ouvimos falar, né? Quando há um tremor de terra, né? E o tectonismo. O que são esses tectonismos? Esse tectonismo é muito importante, tá? Na verdade, são placas, né, que existem, que formam a crosta terrestre, né? A crosta terrestre ela não é inteira, ela é formada por placas, por placas sedimentadas, tá? Então, gente, e justamente esse tectonismo, né, as chamadas placas tectônicas, né, como eu estava falando para vocês, que compõem a litosfera, né? Ela é composta, então, ela que compõe, né, a parte superior do manto, né? Não é inteiriça, como eu falei para vocês, ela é sedimentada. Existem várias placas que se encontram, né? E justamente quando elas se encontram é que causam os terremotos, né? Elas se movimentam, tá? Por quê? Porque embaixo delas nós temos um manto que não é que é pastoso, né? Não chega a ser líquido, mas também não é sólido, né? Então, ela é formada por placas tectônicas que se movimentam, certo? E vão dar origem, então, aos vulcões, às falhas, aos dobramentos e terremotos, tá, gente? Então, são essas situações que vão modificar
vão dar, vão modelar, na verdade, o relevo. Beleza, gente? E é isso aí, chegando mais uma vez ao fim de uma aulinha, né, de geografia. Vamos partir aí para o estudo dirigido, né? Vamos assistir essa videoaula e os vídeos que nós vamos postar, fazer a leitura do livro didático das folhas 138 a 145 e atividade postada no Classroom. Gente, a atividade está lá, é um textinho para vocês lerem sobre a crosta terrestre, né? Como é que ela é formada, certo? Se possível, vão colorir e preencher lá, né? Qual que um quer dizer, né? Lá vocês vão ver no textinho lá a numeração, e essa numeração tem o nome da parte da Terra que eu quero que vocês coloquem lá, tá? Se possível, mandem foto, beleza? Depois eu vou colocar as respostas para vocês na semana seguinte, tá? Bons estudos, boa semana, fiquem com Deus, que tenham muita saúde e muita disposição para o estudo. Um abraço, meus alunos queridos, até mais!